Eu queria conversar com vocês já há um tempo. A gente já falou de cores, já falou de forma. E vocês sabem o que é tão importante quanto a cor e a forma? Então, dentro da arquitetura, dentro dos ambientes, nós temos vários elementos, né? Cada elemento, cada detalhe da arquitetura, ele traz uma informação, ele traz uma sensação. Então, essa informação percebida pelo nosso corpo causa uma emoção. E com isso causa também uma reação. Então, a nossa vida, praticamente, ela é comandada pelo nosso ambiente. Kátia, é muito forte você falar isso. Pois é, mas é verdade. Se ela não é comandada, ela é influenciada muito pelo ambiente onde a gente vive. E eu tô falando espacialmente mesmo, do espaço, claro que também o ambiente as pessoas que a gente convive, mas nós vamos falar somente de arquitetura, somente do ambiente físico. Então, o nosso ambiente, a forma dele, nos influencia muito nas nossas decisões, nas nossas sensações, nas nossas ações. Então, isso tanto importa dentro da tua casa, que é onde vai fazer você relaxar, descansar, ou até mesmo no seu trabalho, se vai fazer você produzir mais ou não. A cor também ela influencia muito, mas o que eu quero falar hoje é um detalhe, são dois, na verdade. Um comanda o outro, um não existe sem o outro, que é a luz e a sombra. Então, eu convidei aqui, aliás, eu montei esse cenário agora, porque vocês podem ver que eu tô com sombra aqui, eu tenho esse espaço aqui que ele tá sem luz, só tem uma luz lá no fundo, e eu tenho uma luminosidade aqui na minha frente. Então, essa luminosidade, ela vai mostrar algumas coisas e vai esconder algumas coisas. Por exemplo, ele está mostrando isso aqui, a hora que pega, eu tenho uma dobrinha de pele aqui, então ela mostra. Se eu estiver de frente com a luz, ela já não vai mostrar. Então, a sombra, ela serve para dar profundidade nos espaços e mostrar aquilo que a gente quer ou não. Então, dentro de um ambiente, você tem esse jogo de luz e sombra. E a gente usa como auxílio à arquitetura. Então, você vem aí com esse movimento da arquitetura para você deixar um ambiente mais acolhedor. Então, você pode deixar um ambiente mais acolhedor, você pode deixar um ambiente mais claro, ou um ambiente mais intimista, ou um ambiente mais focado. Então, por exemplo, a gente pode jogar um ponto de luz em um determinado momento. Então, dentro da arquitetura existem várias técnicas para ressaltar o ambiente, para valorizar o ambiente. O ambiente sem esse trabalho de iluminação, ele muda completamente, né? E quando a gente vem para a luz do dia, do sol, nós precisamos ter janelas, nós precisamos ter espaços abertos dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Então você tem essa luminosidade do dia vindo para dentro. A arquitetura, o que ela fez? Ela trouxe elementos da luz natural. Então antigamente nós tínhamos um tipo de luz só, um tipo de lâmpada, né? Que era incandescente, ela esquentava. Daí a luminosidade, as lâmpadas vieram evoluindo. Então hoje a gente tem tonalidades de lâmpada. Então a gente tem tonalidades de luz, né? Então se o ambiente vai ficar mais próximo do natural, então a gente tem desde aquela luz mais branca e azulada até a luz amarela. Então ela tem um degradê, e as mais usadas aí são 6000K, que é a branca, que é a luz natural, e a luz amarela, que é a luz do dia, que é a 3000K, que ela é um pouquinho mais quente. Então isso as pessoas já estão mais ou menos percebendo e utilizando. Você sempre tem que ter um ponto de luz em cima, que pega o ambiente todo, e depois vocês têm os pontos para pontuar algum elemento, ou colocar atrás de um sofá, ou colocar próximo de um lugar onde você quer deixar mais acolhedor. Você tem aquela luz de leitura, você tem aquela luz da cozinha, você tem aquela luz para o trabalho. Então a luminosidade é muito importante, porque a luminosidade ela vai trazer pontos de sombra. E os pontos de sombra são importantes não só para a arquitetura, quanto para a gente compreender
a profundidade dos movimentos. Então eu consigo criar, por exemplo, se eu for trabalhar no desenho, é o ponto de sombra que vai fazer o 3D do meu rosto. Então, além do desenho, né, que a gente vai afinando quando vai entrando mais para trás, a gente vai trazendo também aquilo que está mais à frente. Então, onde pega a luz, a gente percebe que está mais à frente. Onde pega a sombra, a gente percebe que está mais atrás. Então, eu tenho um ponto de luz aqui. Se eu virar esse ponto de luz mais aqui, eu já pego mais de frente, né? Então, a gente consegue fazer nesse trabalho de luz e sombra essa movimentação. Então, muitas vezes, a sua casa, seu ambiente, não precisa você mudar nada. Você não precisa fazer grandes reformas. Você pode somente trabalhar pontos de luz, né? Tirar aquela luz muito branca que está no meio de toda a sua casa, e você pode estar trabalhando com luminosidade mais pontuais. Você não precisa muitas vezes trocar, você pode acrescentar. Então você pode trazer um abajur, e você pode trazer algo. Você pode trazer algo para você estar evidenciando ali. Então, hoje nós temos uma facilidade de comprar luminárias, né? Então, a gente entra na internet, você tem uma variedade. Antigamente eram só lojas especializadas. Hoje você consegue trazer aí essa luminosidade, essa lâmpada, né? Essa luminária para dentro da tua casa. Então, nós temos outro ponto também, que são a posição das luminárias. Aquelas de baixo para cima, aquelas de cima para baixo e aquelas laterais, né? E também a de teto, a de piso e a altura do olhar. Então, sempre a posição também vai trabalhar aí com aquilo que você precisa. Então, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que você pode, com pequenos movimentos, trazer desse seu ambiente um pouco mais confortável, né? Então, a gente tem aí você pode analisar por dois aspectos. A luminosidade funcional, né, que você precisa para você exercer uma função. Então, por exemplo, você entra num quarto, ou na sala, ou na cozinha, e a lâmpada está muito fraca, né? A luminosidade está muito escura, você tem dificuldade de enxergar. Ou você vai estudar, ou você vai ler alguma coisa, e você não consegue, porque tem que fazer um esforço. Então você tem que trazer uma luminosidade maior, você tem que trazer uma lâmpada de melhor luminosidade para que você faça uma função. Então a primeira é a funcional, tá? Muitas vezes as pessoas trabalham uma luminosidade muito pequena, e isso vai dar um desgaste tão grande no teu dia a dia que não vale a pena. Então compensa você ir e fazer essa mudança aí da sua luminária. Então a primeira coisa é funcional. E o segundo momento é em termos de sensação, né? Então a primeira funcional, realmente você não consegue fazer leitura no ambiente que está escuro, então você tem que ter uma luminária mais próximo da mesa. Para a cozinha você tem que enxergar bem os alimentos, então tem que estar bem mais claro que os ambientes, tem que ter uma luz mais branca. Agora, para o banheiro também. Então, para primeiro a função, segundo é a sensação. Se você quiser ter um pouquinho a sensação daí mais de acolhimento, de ser acolhido por aquele ambiente, então você pode estar trazendo essa luminosidade mais pontual, que é essa luz mais de efeito que a gente chama, né? Que é uma luz um pouquinho mais amarela, que chama 3000K, que ela dá esse conforto maior num canto mais baixo, ou atrás de um móvel, ou escondido em um detalhe do móvel mesmo, né? Ou então uma luminária mesmo, uma luminária que ela só não tem a luz direta, né? A gente não tem aquela luminosidade direta, ela tem a luminosidade refletida, ela tem a luminosidade que bate na parede e dá essa claridade. Então, existem essas duas funções que você pode estar utilizando aí na sua casa. A de funcionalidade e a de sensação, tá?
Como, Kátia, que a gente faz tudo isso, né? Eu já falei aqui sobre cores, já falei sobre elementos, cada elemento traz essa sensação, a pedra, o vidro, o ferro, né? A madeira, tudo traz uma sensação. E a aceitar e fazer, perceber essa sensação, você faz com que você escolha seu ambiente. Então tá, resumindo, como que você faz para você poder escolher sem estar aprofundado nisso, sem precisar, de repente, você não tem como agora contratar um arquiteto, enfim. Começa a perguntar para você, começa a ver como que você sente, começa a fazer anotações na sua casa, por exemplo, quando você entra, como que você sente? Você se sente aconchegado? Você gosta? Você se sente estressado? Você tem que fazer um esforço para você enxergar, você sente a sua casa mais acolhedora e como você quer sentir, né? Como que você quer sentir aquele ambiente? Como que ele está te dizendo? Os ambientes, eles o tempo todo, a gente está fazendo esse movimento de percepção. Então você percebe, anota a sensação e com isso você vai buscar ali uma solução. Então, quando você vai fazer arquitetura, a primeira coisa que eu falo com o meu cliente é o que você quer sentir nesse espaço, né? A primeira coisa que eu pergunto, porque a arquitetura, muitas vezes as pessoas pensam na arquitetura como se fosse algo externo, algo diferente delas, mas a arquitetura você está o tempo inteiro envolvido dentro, né? A arquitetura ela vem para solucionar problemas, a arquitetura vem para dar esse conforto e esse bem-estar. Então, esse movimento, muitas vezes, a pessoa não percebe. Ela não parou para pensar e a arquitetura vem para solucionar. Então a primeira pergunta que eu convido ao meu cliente a fazer é o que você quer sentir nesse ambiente. Então você pode fazer essa pergunta também para você. O que você quer sentir quando você entra no seu quarto? O que você quer sentir quando você entra na sua sala? O que você quer sentir na sua cozinha? O que é importante para você ali? O que você faz ali? Então estar em contato com isso é muito importante. E daí, gente, você começa a se conhecer e começa a trabalhar com isso. Então, uma das formas da gente trabalhar isso, e eu fiz esse livro também por isso, esse livro é um livro de pintura, né? Eu fiz porque eu amo Schnauzer, e também eu trouxe aqui porque eu percebo que muitas pessoas, principalmente que vai mexer na casa, todo mundo vai mexer um dia na casa, todo mundo mora em algum lugar, não é? Acaba decorando a sua casa, mas não tem contato com aquilo que é importante para você. Você nunca entrou em contato para saber até quais são as cores que você mais gosta, porque você tem algumas cores que mais gosta. E quando você gosta de uma cor, ela tem alguma referência com você, então não é à toa. O que a gente vai trazer é esse movimento. Então, esse livro, ele convida você a pintar. Pode ser esse livro, pode ser qualquer um outro, tá? Eu particularmente gosto desse. Ele está à venda, você pode comprar, pedir o link, a gente manda para você, e vai fazer com que você descubra quais são as cores que você mais gosta, quais são a paleta que você mais se afiniza, porque a gente vai escolher sempre as mesmas cores, e isso tem que estar na tua casa, porque a hora que você percebe aí dentro dessa pintura, você vai conseguir olhar para tua casa e vai falar, olha, realmente eu acabo sempre gostando mais dessa cor. E nesse movimento também você vai aprender cor e sombra, porque quando você pinta sem a cor e sombra, você vai ver que pontos você vai deixar mais colorido e pontos você vai deixar mais escuro. Isso aqui mostra profundidade. Você vai conhecendo, você vai aprofundando aí nesse movimento com você mesmo, tá bom? Mas isso é só uma referência, é só um detalhe. Você pode fazer simplesmente a pergunta para você, o que eu gosto, o que eu quero, como que eu quero me sentir, e realmente transformar a sua casa, seu lugar de trabalho, o mais confortável possível, e ser um upgrade, um apoio, ser um lugar que te impulsiona, um lugar que te ajuda aí nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus planos, né? Por exemplo, ter um lugar que eu sempre é simples, mas não as pessoas acabam não fazendo, é sobre a chave, né? Hoje a gente tem aquelas fechaduras digital, onde você não precisa mais de chave, mas gente,
tenha sempre um lugar onde você deixa suas chaves perto da porta, para você chegar e você coloca lá. Não é que você tem que saber onde você guarda a chave, você já tem que ter um lugar onde você guarda a chave, então você pega e guarda ali na porta. Você não precisa pensar onde você vai guardar, você cria um movimento automático de guardar a chave. Por que também que a gente precisa ter a chave logo ali perto da porta? Por segurança, gente. Você não precisa estar ali, alguém quebrou a porta, pegou. Não, segurança. Se acontecer qualquer coisa dentro da sua casa, que você precise sair com rapidez, a chave está na porta, tá bom? Eu já vi muita gente ficar presa em casa porque alguém pega as 2 chaves e leva, não acha a chave, enfim. Então são movimentos simples no seu dia a dia que facilitam muito. Então se você tem um lugar onde você põe chave, automaticamente a gente passa a deixar a chave lá, tá bom? Beijo pra vocês. Bom dia.